dia a todos, bom dia pessoal aqui. Estamos dando início, né, mais um Pod Saúde, né, promovido pela Prefeitura Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde. Hoje vamos falar sobre o tema, né, do Novembro Azul, sobre o cuidado da saúde integral do homem, né, não somente o câncer de próstata. Nós vamos começar com a apresentação. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, sou enfermeiro aqui da UBS Guarda dos Ferreiros. Podemos passar? Meu nome é Gustavo, sou médico na UBS Santa Terezinha, atuo também na via clínica, nos plantões aí, no consultório de dermatologia, então uma ampla visão aí até do homem em todos os seus aspectos. Meu nome é Antônio, eu sou ortopedista, faço atendimentos ali do pronto-socorro na parte de urgência e também no ambulatório. Acho que é isso aí, estamos na parte de ortopedia aí. O meu é Guilherme, sou médico clínico, sou diretor técnico e diretor clínico do Hospital Municipal e atuo hoje como médico horizontal da UTI Municipal. Trabalho na área de intensiva. Beleza, vamos dar início, né, às caixinhas de perguntas. Desculpa qualquer coisa, que é todo mundo novo aqui, né, no podcast. Vamos fazer uma roda de conversa, né. Vamos iniciar com as perguntinhas aqui, né. Vamos ver o que o pessoal mandou pra gente. Primeira pergunta foi: por que não pode confiar somente no exame de PSA, no exame de sangue? Eu vou responder essa, pertinente à área clínica. O Dr. Gustavo também está apto a atender, né? Primeiramente explicando o que é o PSA, né? O PSA é uma glicoproteína, uma enzima, né? Produzido principalmente aí pelas células epiteliais do tecido prostático, né? E o que vem de aconselhamento, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, é para a gente estar atento aos sintomas, claro, que o paciente pode apresentar, e quando solicitado o PSA rotineiramente, que ele estiver aí num valor de referência entre 4 e 10 ou acima de 10, sempre é aconselhável que se faça o exame de toque retal junto, o exame digital. Para quê? Para você ter uma melhor, né, detecção de anormalidades da próstata. Anormalidades tipo a forma da próstata, irregularidades, nódulos, edemaciados. E isso faz o quê? Aumenta a acurácia, aumenta a especificidade de você poder estar rastreando um tumor, um câncer prostático, um adenocarcinoma, com mais especificidade, mais rapidez, e isso conseguiu o quê? Tratar de forma adequada e a tempo hábil da gente evitar o quê? A principal causa que a gente tem medo, né? Que são as metástases, né? Poder estar evitando tudo isso. O câncer prostático, o câncer de próstata, ele é um câncer predominantemente aí mais da terceira idade. Usualmente ele é de evolução lenta, ele não é um câncer que cresce o nódulo de forma muito rápida e agressiva na maioria dos casos. Então dá tempo, né, de todo mundo se prevenir, fazer o exame e estar procurando o tratamento. Então, respondendo a pergunta mais especificamente, é o quê? É aumentando a acurácia de detecção. Por isso o PSA não é aconselhado, principalmente acima dos 45 anos em etnia negra e pacientes já com histórico de parentes em primeiro grau, que já teve o tumor, né? E acima de 50 anos na população em geral. Ele não é indicado sozinho, né? Porque o exame de toque digital aumenta a acurácia e a detecção. Mais alguém quer? Até muito bem colocado pelo Guilherme, mas interessante destacar aí a nota técnica, a gente até tratou um pouquinho mais cedo, do mês passado. O Ministério da Saúde aí virando a chave um pouquinho, para a gente entender que o rastreamento é diferente do diagnóstico precoce e trazendo esse rastreamento como preocupante, como trazendo prejuízos ao homem de forma geral. Claro que ainda são necessários muitos estudos, mas de certa forma dando uma pisada no freio, de entender que o rastreamento não é para todo homem, e sim direcionar um pouquinho mais para a parte de sintoma urinário, prostático, as dores e tudo que vocês falaram, redução de jato, realmente aumento, diminuição de quantidade de urina. E interessante lembrar da história familiar também. Claro que os cânceres mais precoces aí tem que ser lembrados, apesar dessa evolução lenta, o tempo maior aí de vida de um jovem acaba trazendo isso pra gente como lembrança. Certeza. Vamos passar para a próxima? Quer escolher uma? Vamos lá? Dá sorte.
Por que os homens morrem mais cedo? Né? A gente sabe que é mais ou menos uma média 7 anos a menos, né, que a gente vive do que as mulheres. Alguém quer? Acho que eu puxo pra mim. Gustavo puxa, medicina é uma diária família. aí, medicina de família é uma diária. Entender que 80% da minha população lá vai ser de mulheres, crianças, e que o homem só aparece realmente ali no atendimento de medicina de família, talvez como uma demanda, uma urgência, e que talvez inclusive vá mais pro hospital, pro pronto-socorro, do que apareça para mim. Já tá, né, a pior. Como diz o outro, não tinha jeito. O ambulatório também de ortopedia também é a mesma coisa, o homem não vai. Não procura para É prevenção. uma geral nossa, né? Isso Então entender que, claro, tem outros fatores, a questão de tipos de mortalidade e afins do homem são um pouco diferentes aí da figura da mulher, mas em especial trazer para esse Novembro Azul como forma de cuidado integral, que o homem realmente está muito aquém. E eu sempre uso muito uma frase que as mulheres ficam viúvas cedo porque a gente não se cuida. Então o respeito que a gente tem que dar pra gente para poder, como diz, viver mais e melhor, inclusive. Isso, Tem outro fator também que é as causas externas, né? Acidente, o homem está mais envolvido com mais exposto. Crime, violência, né? Mais acidente de carro, então a gente também tem uma Não somatório, ajuda a realmente. diminuir bem também a taxa de Sobrevida. Mais sobrevida exposto nossa. aos fatores ambientais, né? Sim. Quer passar? Escolher a próxima aí? Vamos embora. Se quiser ler, eu vou dar pra abraço. Beleza. Aqui também mais ou menos, né, que a gente tá até falando, homem deve ir ao médico quanto em quanto tempo? Isso já é... Cara, vai muito pro meu lado também. Eu falo que o protocolo disso vai ser eternamente discutido. Não existe um rastreio tão preconizado, principalmente na idade jovem. Alguns estudos vão falar aí de que a cada 2 anos seja necessário fazer um check-up, exames. Mas o homem fica aí da casa dos 5 a 10, um pouquinho fora Nossa, dessa média, né? E seria realmente importante a gente lembrar que quem já tem doenças, comorbidades, tem sim protocolos, o diabético, o hipertenso, que tem lá seu acompanhamento semestral, algumas doenças cardiovasculares, alguns agravos mais intensos, merecem sim um rastreio mais a miúde. E realmente que com o avançar da idade a gente vai aumentar um pouquinho essa atenção. E até tocando naquele assunto que o Antônio falou, também isso depende muito do histórico familiar do paciente, né? O histórico ambiental, o ambiente que ele vive, o ambiente que ele trabalha, os riscos aos quais ele é exposto. Então tudo isso conta para estar aí programando um tempo aí, né? Não muito longo, sempre lembrar disso. Agora que é difícil, Pra né? não- Você falar de quanto em quanto tempo que o homem tem que ir. Não tem uma data muito assim, né? Isso é difícil de A estabelecer um mulher tem protocolo. mais né? bem tem preconizado, estabelecido, né? o pediatra tem mais bem estabelecido, mas o homem não só com falta de cuidado dele, mas às vezes até com uma falta de uma atenção Uma maior do atenção, sistema, de Um profissionais mesmo protocolo, com às ele. vezes, né? Sim. Foge muito isso mesmo. Vamos lá, escolher outra aí, doutor? Tentar, sabe? Bora. Pode. Vamos lá. Vai ser um acerto. Não vai não. Aqui, quais as doenças mais afetam a saúde masculina? Essa aí a gente... Eu acho que isso aí não é nem só masculino, eu acho que é mais um entorno geral, da população em geral. Hoje a gente tem aí como maior causa aí as doenças cardiovasculares, né, Cardiovasculares, doutor Gustavo, doutor Antônio? As doenças cardiovasculares é a que hoje merece aí uma atenção mais de perto, né, São as que mais para acometem. prevenir aí o infarto agudo do miocárdio, o AVC e dentre outras. Então, eu Então, ampliaria às vezes aí um pouco o cardiovascular. Hoje a saúde mental tomando Também, rumo aí dos estudos muito. e o homem sempre mais resistente ao tipo de tratamento. Você fala em psicólogo com homem, é igual falar na cruz que ele está correndo. A parte medicamentosa ainda existe muita resistência, a gente sempre tenta associar, mas o importante eu acho que trazer hoje pra gente que muito acima de tratamento específico, o cuidado global, a questão de hábito de vida, de Hábito de mudança de vida, estilo de vida. sim. É um termo que a gente sempre vai usar na medicina de família mais que nunca, do homem buscar aí, o que a gente já está cansado de saber, poxa, você tem que beber água, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer praticar exercício. Por que o mais prático, o mais simples do dia a dia não é seguido? É mais fácil querer fazer um exame e assustar com o resultado para poder lembrar que você tem que se cuidar. Então, é uma tarefa difícil. E a prevenção, em todos os sentidos, sempre sai mais barato, Sempre né? mais Sim. Tanto barato. financeiramente, Sem como, né? A Às carga vezes tem até um depois. resultado melhor também, igual controle de pressão e controle de diabetes. Já tem vários trabalhos que mostram que
comportamento, tanto de alimentício quanto de atividade física, é melhor do que medicamento para poder controlar, né? Então, assim, Até, assim, trazendo na sua área mesmo, como diz a atividade física como preventivo para doença... Tudo para doença osteomuscular, ortopédica em si. E a gente tem também uma diferença entre você ter a doença e você ter sintomas da doença. Exatamente. Então, assim, desgaste de coluna, desgaste no joelho, isso Quantos daí todo mundo a gente vê tem, no todo dia a mundo vai dia? ter. Os estudos que mostram que pode fazer raio-x, como diz, pode fazer ressonância. E a gente tem uma dissociação clínica radiológica muito grande. Exato. Então você tem, às vezes, um paciente tem uma artrose, um desgaste, uma evolução que você vê um raio-x, você assusta, e na hora que você vai ver ele, porque ele tem tanto do aspecto psicológico que você estava falando, é um paciente ativo, é um paciente que faz atividade física. Então a gente tem todo um motivo racional, né, que justifica do porquê que esse paciente tem menos dor também. Mas ele é um paciente que você vê que não é necessariamente porque eu tenho desgaste que eu tenho que ter sintoma. Problema, de certa forma, né? Exato. E hoje, nesse mundo globalizado, nesse mundo digitalizado que a gente vive hoje, não é mais desculpa, né? Para a pessoa deixar de se cuidar e tratar aí o que precisar. Eu costumo brincar muito na mão. O pessoal usa muito um termo que para médico não existe, que é a falta de tempo. Eu brinco que a gente faz o tempo da gente. Eu hoje tenho uma rotina aí que eu devo ter lá minha terça-feira à noite de folga, e se um final de semana no mês é sorte, talvez eu esteja operando. Mas, no geral, eu brinco que se eu, como médico, da forma que eu levo minha rotina, tem minha meia hora, tem meus 40 minutos de exercício, quase que, como diz, todos os dias da semana, aí, os dias úteis, né? E aí, todo mundo consegue se ajustar e buscar. Eu sei que família é um diferencial, trabalho, financeiro, mas a gente se encaixa. Como diz, a gente precisa se encaixar na verdade. Precisa, né? A necessidade. É aquela frase, né? Melhor prevenir do que remediar. Como diz o ditado antigo e no mês, né? Vou passar para a próxima aqui, né? Qual a importância da testosterona e o que fazer para saber se está baixa? A testosterona, né, é um hormônio, né, predominantemente aí do sexo masculino. E o modo, né, de saber se ele está baixo é a detecção através do exame sanguíneo mesmo, né? O exame de sangue, uma coleta de sangue venoso realizado laboratorialmente para saber se ela está baixa ou está alta. É um exame de extrema importância, né, um hormônio de extrema importância, e tem alguns fatores que ajudam, né, essa testosterona ter um nível maior. Existem estudos científicos, né, que já provam aí que a pessoa que tem uma alimentação mais adequada, principalmente o homem que tem uma prática de atividade física diária e regular, ou pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, os níveis de testosterona dele é com certeza maior. Mais uma vez aí trazer a questão da dissociação clínico-laboratorial. Nem todo mundo que tem testosterona baixa vai apresentar sintoma. E assim como quem apresenta sintoma tem que avaliar muitos outros fatores. O hormônio como na verdade é até engraçado que o hormônio hoje é trazido como hormônio masculino, hormônio masculinizante. E na verdade é um hormônio que controla o metabolismo humano por completo. Seria impossível pensar no metabolismo da mulher, que apesar de ter menos quantidade aí do hormônio, seria impossível um funcionamento fisiológico sem esse tipo de hormônio. E nem por isso a gente sai suplementando isso para todo mundo, né? Que é outra loucura aí que acaba acontecendo. O ideal é estimular mesmo o organismo a produzir, né? Até porque ele é um hormônio também que ele é anabolizante, né? Então a gente nas células tem os receptores para testosterona, então ele se liga lá e estimula aquela célula a aumentar o metabolismo dela, a crescer, multiplicar, o que for que ela seja feita. E do mesmo jeito que tem também na célula, também tem células cancerígenas que também tem o receptor. Então se você começar a estimular demais a multiplicação, a chance de você começar a ter um tumor ou estimular um tumor a crescer aumenta muito também. Então, né, tem que ter uma indicação muito bem precisa, e tem que também escolher um paciente que é adequado, que já não tem comorbidades, que não tem problemas, né? E é um hormônio que ele traz muitos efeitos colaterais, a pessoa fica mais nervosa, irritada. A prescrição de academia, de farmácia, acaba sendo um risco enorme aí. O importante é procurar sempre, né, um profissional habilitado, né, um endocrinologista, um médico do esporte habilitado aí para estar, né, nutrólogo. Cada caso seu caso, regulando, né? Isso aí da forma correta. Vamos escolher um híbrido. Agora eu tô me safando. Vai ficar pro final, depois vai ser Homem tem que tomar vacina?
Essa aí tá mais direcionada a mim também, né? Eu ia falar claro que tem, né? Vacina todo mundo tem que tomar, né? Ela é importante para todas as faixas etárias, né? Tanto criança, a gente já começa desde criança até a fase adulta, a fase idosa. Mas tem que tomar e é muito importante. E aproveitar também, vamos buscar, gente, nossa taxa de vacina, nossa meta está muito baixa. Então vamos procurar as unidades de saúde, vamos se vacinar, vamos pegar o cartãozinho. Cartão de vacina é documento, tá? Muito importante. Então vamos procurar a unidade de cada um para estar fazendo a sua vacina, ok? Entender aí, né, o papel da vacina, importância, a importância, né? Não quer dizer que se o paciente tomar aquela determinada vacina, ele nunca mais vai contrair aquela patologia, né? A vacina vai servir como um adjuvante, né? Um aperfeiçoamento para o organismo, um auxílio para o organismo. Para quê? Para que o organismo produza aqueles anticorpos, né, responsáveis pelo combate daquela determinada doença. Então, de suma importância, né? Sim, nós tivemos exemplos da vacina do Covid, né? Que muita gente tomou, eu peguei, achou que não ia pegar, né? Essas COVID, falácias aí, né? As falácias, as fake news da vida, principalmente em relação ao Covid, entrou muita questão política no meio e, infelizmente, atrapalha, sim, o andamento da saúde, do que a gente prega o tempo todo. Eu acho que depois que teve essas discussões muito grandes na parte política, parece que virou meio que uma... Atrapalhou. Vamos dizer, a gente brinca muito que é a seita antivacina, né? E isso tem que ser muito bem definido, explicado. Eu acho interessante você pensar, por exemplo, o gado. Pessoa que mexe com gado mesmo... Ninguém falhou uma vacina. Porque você sabe que se não vacinar o gado, dá doença nele. Prejuízo, na verdade, é financeiro. Mas aí a pessoa consegue ver que eu não vacinei o gado e o gado adoeceu. Mas quando a gente vai pensar da gente, a gente não consegue ter essa associação. É mais simples o ser humano associar uma perda de um gado, um financeiro, do que associar a própria saúde, que não vai ter um preço como precisa se pagar, né? E a gente tem uma ideia de achar também que a gente é imune, né? Não vai acontecer com outro, comigo não. Com certeza. O Covid veio para quebrar um pouco isso e, como diz, a gente está aprendendo muito ainda. Tá. Com certeza. Vamos passar aqui para a próxima. Como se faz o exame de próstata? Isso aí agora já direcionado ao exame mesmo. É menos comum, como diz pra gente, na clínica, mais para descarte aí de outros diagnósticos. Mas o exame digital, como diz, ao contrário de que todo mundo fica apontando e pensando, ele é feito com o indicador. Pode ser feito por qualquer médico, sim, não só urologista. Claro que a acurácia, o entendimento e a curva de aprendizado do urologista aí é mágica nisso. Mas não que não seja papel da rede. É um exame, assim, apesar do estigma e do preconceito, um exame simples, rápido e que não deve ser ignorado, né, pelo homem quando tem a indicação. É um toque digital, demora de 2-3 minutos para fazer o exame e temos que encorajar todos aí que estão na faixa etária. São tantos problemas aí, masculinos mesmo, né? A gente pega muito do dia a dia mais do que próximo, a gente pega doença hemorroidária, fissuras e afins, cai muito na parte do cirurgião aí em geral, mas cabe a gente também avaliar e desestimular esse estigma todo, né? E também perder o medo, né? Nem sempre que você vai lá para fazer o toque, né, o digital, não é só para identificar câncer, não, né? O povo tem muito medo do câncer, né? Meu exame de PSA deu alterado, se eu for lá eu vou identificar um câncer. Não, você pode identificar ali um aumento da próstata, hiperplasia prostática benigna, pode se identificar uma prostatite. Então isso é importante. E até mesmo, né, para casos de disfunção sexual, de infertilidade, é importante. Com certeza. Lembrando que é feito com uso de luva, né, de procedimento e o lubrificante, né, também. Com certeza. Vamos escolher mais uma aqui. A partir de que idade o exame de próstata deve ser feito? Acho que a gente discutiu isso um pouco mais cedo aí. É uma controvérsia enorme. O Ministério da Saúde, apesar de muito conservador, vinha batendo na tecla aí um pouquinho de frente com a Sociedade de Urologia em especial, sobre a questão do rastreamento populacional para todos. O que seria esse rastreamento? Fazer realmente o exame de todos os homens, assintomáticos ou não. E aí a nota técnica, como diz, recente mesmo pra gente, publicada aí 16 de outubro, 16 do mês passado, coisa aí de um mês, virando um pouquinho a chave, tentando mostrar para nós como profissionais e futuramente a gente conscientizando aí o homem disso, de que o cuidado integral vai ser importante, mas que em específico o PSA, o toque, não vai ser
tão colocado como obrigatório a todo mundo. Ele vai ser mais direcionado à acurácia de diagnóstico precoce, que seria um diagnóstico inicial que merece um tratamento posterior e que deixa de trazer aí muitos prejuízos que andou trazendo, e os estudos mostram muito as taxas aí de mortalidade e na verdade de morbidade, que seria um prejuízo que o homem tem a partir de um tratamento que não precisaria ser feito. A gente traz o termo aí de prevenção quaternária, seria nós da saúde como profissionais não causar dano, muito antes de às vezes querer só prevenir uma coisa que talvez seja desnecessária aí, como colocado nos novos estudos. Existe esse embate aí, essa discordância aí, igual o doutor falou, né, sobre a idade correta. Hoje o que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda é 45 anos para quem tem fator de risco, parente de primeiro grau, histórico familiar, né, etnia negra, e acima de 50 anos para a população em geral. Sim. Mas muito importante observar o que o doutor falou. Né? Isso. Sintomatologia, como disse, essas dissociações todas, né, entre o clínico e o que realmente precisa ser tratado a fundo. Lembrando os fatores de risco, né, etnia negra, obesidade, histórico familiar, né? E a gente volta mais uma vez nos hábitos de vida, na necessidade disso. Sim. Realmente, até o nosso coordenador, o Maicon, estava colocando para a gente que realmente pensar que esses hábitos de vida inadequados acabam trazendo um grau de inflamação no nosso corpo uma vida inteira. Sistêmica, né? E sempre que a gente pensa num sistema inflamado, a gente vai pensar em problema a longo prazo, especialmente o câncer. Sim. Nenhum corpo aguenta uma agressão ali a vida toda. Que seja aos 30, aos 40, aos 60, é uma conta que chega. Sim. Sempre é uma conta que chega se a gente não saldar ela antes. Não se cuidar. Eu costumo falar disso aí, dessa conta que chega do carro, né? Se você pode ter nossa, um carro, um carrinho, você pode ter um carro da marca que dura muito, de uma marca que dura pouco. Mas se você andar com ele na estrada de terra, não tem marca que vai salvar. Né? Todo mundo gosta mais de umas marcas, fala, essa dura mais, mas não adianta. Se você botar na estrada de terra e botar trem na garupa... Até interessante você trazer a fala aí, que eu brinco muito que o homem associa tudo a carro, e a essa aí que veio aí, e a gente traz sempre a questão da revisão. Eu brinco que a revisão do carro, não deixa de fazer ela pra você ver o que vai acontecer. E a gente acaba sendo uma máquina que eu sempre cito muito, eu brinco que o engenheiro foi muito feliz nisso, e é uma máquina que dura aí meus 90, 100 anos, e quem dura bem isso? cuidado, o que dura isso? Passar para a próxima aqui. E quais são os sintomas, né, de câncer de próstata? O doutor tinha falado mais cedo, né? Vamos voltar a citar eles. Ele vai me ajudando aí também. A gente às vezes não lembra todos, né? Mas é isso que tinha falado, né? Dificuldade de micção, né? Dificuldade de começar o jato urinário, sintomas de dor abdominal, dor baixa, dor pélvica, sintoma de sentir que a urina está presa, não conseguiu sair, né? Disfunção erétil é uma das funções, né, aí do câncer de próstata também. Então, urinar demais à noite, paciente que sempre urina também e ele tem a sensação de que não aliviou tudo. Acho que as variações aí do muito ou do pouco xixi, as quantidades de vezes que você vai, até para lembrar da saúde integral, não só como questão de próstata. Como diz o homem, apresenta pra gente, chega pra gente fazer muito xixi, bebendo muita água, e muitas das vezes uma doença que é o diabetes, que tá aí na nossa cara. Pro homem não faz diferença e às vezes só a sede e fazer xixi que é o problema. Então, vamos aumentar e ampliar essa visão. Então, basicamente direcionado para o órgão mesmo, né? Sim. Então é isso, da disfunção erétil e disfunção no sistema de micção, né? Seja ela diminuindo a quantidade, seja retendo, seja dor, seja sensação de ter urina lá mesmo, tendo urinado até o fim. Realmente discutir isso com um profissional e entender o que merece um estudo aí, o que seria um desbanal mesmo. Com certeza, né? E também assim, não quer dizer que se esses sintomas estiverem presentes que vai ser isso. Vai ser, pode ser. Procurar o atendimento. O aumento de próstata, tudo, a infecção urinária, que muitas vezes a gente tem muito inflamação de testículo, epidídimo e por aí vai, prostatites em si. Com certeza. Vamos lembrar de tudo mesmo. Tem incontinência fecal, tem algum sintoma fecal também, assim? Sim. Isso às vezes no estágio mais elevado. Né? Mais elevado a gente traz até como o grande problema que a gente falou do rastreamento global e de risco aí de tratamento, porque o tratamento do câncer de próstata, ele às vezes é mais agressivo do que o próprio câncer. Então a gente tem que entender essa diferença
e entender que o tratamento muitas das vezes pode trazer mesmo a impotência, pode trazer incontinência urinária, fecal e causar mais problema talvez do que um câncer que tocaria a vida inteira. Sim, a gente brinca muito no termo de você morre de qualquer coisa, menos disso, né? E talvez realmente os estudos apontem isso, que o homem morre muito de infarto, de AVC, de problemas do dia a dia, causa externa, acidente, armas e afins, e não morre do câncer de próstata tanto quanto se pensava antes. Passar para a próxima aqui. Aqui agora já direcionado ao doutor. Como prevenir o desgaste ósseo? Como prevenir o desgaste ósseo? Bom, então o desgaste ósseo, ele... Novamente, a gente voltando para a questão do sistêmico, né? A gente tem algumas pessoas que elas apresentam uma tendência familiar, não é necessariamente genética, mas é uma tendência familiar, de apresentar uma deterioração mais rápido do desgaste da cartilagem. Então, quando a gente fala de desgaste ósseo, na verdade, a gente tem que separar que não existe desgaste do osso mesmo, a gente tem desgaste da parte da cartilagem, que é a parte articular. E aí a gente já tem algumas comprovações que tem alguns tipos de anticorpos que vai se formando contra o tecido cartilaginoso, e aí aquilo ali vai levando a uma deterioração. Outro motivo também que leva a isso é a causa mecânica mesmo. Então, pelo fato da gente ser uma máquina, a gente, à medida que vai usando, vai levando a um desgaste. Como que a gente faz para prevenir? A articulação, por ela ser uma... Então, especificando que o desgaste ósseo, né, na verdade a gente vai falar desgaste da cartilagem, a cartilagem, por ser uma articulação, a gente não conseguiria ter um vaso sanguíneo dentro da articulação. Você imaginar que tivesse uma mangueira dentro de uma articulação entre dois ossos, à medida que você fosse movimentando essa articulação, ia arrebentar a mangueira ou ia comprimir ela e não ia ter fluxo de sangue ali. Então o que a gente tem, na verdade, é que a articulação ela é mantida principalmente por causa de fluxo do líquido sinovial. Então a gente tem uma membrana que cobre a articulação. Então ela é uma capinha, como se fosse um plásticozinho ali, assim, mais ou menos, e ela é bem fininha e ela faz a troca de gases e a troca de excretas. Então ela tira aquilo que é ruim e traz oxigênio, e traz uma melhora de nutrientes ali para poder manter um líquido sinovial com qualidade. Então, só de você pensar nisso, para poder ter uma troca, para ter esse fluxo de sangue, você precisa de ter movimento. Então uma articulação precisa de movimentar regularmente. Pelo fato de ser igual a gente estava falando, uma máquina, né? A gente vai ter a parte de impacto, então atividades que sobrecarregam demais uma articulação, elas vão acabar gerando uma deterioração da cartilagem um pouco mais precoce também. Então aí vai entrar na questão mesmo de ergonomia, de posição, né? De atividades repetitivas, então atividades de carga excessiva, igual a gente estava falando do carro que anda na estrada de terra, vai servir também o exemplo aí, né? Então, para você manter uma articulação boa, você precisa de ter movimento, você tem que evitar de ter carga repetitiva exacerbada, mas precisa de ter carga também, você precisa de ter estímulo para ter um osso bom, para o corpo manter aquilo ali, né? Eu acho que basicamente são esses mais os cuidados que a gente pode fazer. Então, se você evitar de ter sobrepeso, você vai estar evitando carga excessiva, você manter a atividade física regular, você também vai estar tendo uma musculatura que segura melhor o impacto, uma musculatura que diminui o tanto que a cartilagem tem que absorver exatamente do impacto ali, né? E ter atividade física regular para ter sempre alongar, movimentar bem esse líquido sinovial, né? Acho que os principais pontos acho que seria esse, né? Eu acredito que assim, trazer um pouquinho pro meu lado, que eu brinco que tudo começa na atenção básica, na medicina de família, e não tem como dissociar disso, de que às vezes a gente fala em exercício físico, em atividade física, e parece um termo muito vago, e aliás, né? Então a gente tem que colocar isso como um exercício adequado e bem orientado. Profissionalmente isso é diferencial, porque a gente vai pegar ali um profissional, na verdade a falta de um profissional, um paciente que vai fazer um exercício aquém do que precisa, não vai ter o benefício, não vai sentir o efeito. E do outro lado a gente tem o paciente que acha que é fazer de qualquer forma, que seja pesado. As academias da vida a gente tem que ter certo cuidado e
como diz, o merecimento aí aos profissionais que fazem isso de forma correta. Do outro lado, a gente tem também o pessoal que fala assim, eu tenho desgaste no osso, por isso eu não posso fazer exercício. Toda hora. E aí é o contrário, né? Então a gente, por exemplo, se você for pensar, por exemplo, em osteoporose, que é a osteopenia, né? Seria o desgaste do osso, aí seria realmente o desgaste do osso. Ela precisa de estímulo para a gente poder fazer aquilo lá. Então, se você não tiver uma atividade de impacto, o paciente não vai ter estímulo de criação de produção de osso. Aquele osso vai ficar um osso mais fraco. Sim. E aí a pessoa pensa assim, não, eu não posso fazer academia porque eu tenho osteoporose. E é o contrário, é a academia que vai ser... fazer academia. Porque previne 50% verdade, risco relativo de fratura. Enquanto que usar medicação é 20% de redução. Exato. Entendeu? A atividade física é muito mais importante na prevenção de risco de fratura. E também na questão de atividade... também a gente falando sobre desgaste, eu tenho desgaste no joelho, então eu não posso fazer exercício com o joelho. A gente estava acabando de falar sobre a troca e a melhora da qualidade do líquido sinovial. É uma atrofia e uma piora. Exatamente. E aí a gente tem também aquela outra questão que a gente falou no início, que é a dissociação entre você ver um raio-x e você ver o sintoma do paciente. Então, se o paciente está bem, é porque ele está alongando, exercitando aquela articulação e tem uma musculatura boa. Aí, pegando o ponto que você falou, que tem que ter um profissional bom. Porque se você pegar também um paciente que tem desgaste no joelho e botar ele para fazer caminhada, não vai dar certo. Um reforço muscular merece. Direcionar, né? Isso, fazer um exercício isométrico, por exemplo, em vez de fazer um exercício de isocinético. O profissional de educação física tem um papel excelente. O Pilates hoje tem entrado aí com muita força para auxiliar. Tem bastante mesmo. E o bom do Pilates, ainda que normalmente, não todos, né, mas a maioria das vezes é feito com fisioterapeuta ainda, sim, então ele já tem uma visão um pouco mais ampla disso aí, né? Dinâmica. Sim. Vamos lá para a próxima. Por que os homens não gostam de ir ao médico? Boa pergunta, cara. Na verdade, eu brinco que é uma teoria muito antiga, né? A teoria que volta lá, muito arcaica, eu até odeio o termo machismo e tudo mais, mas é enraizado. A teoria aí, como diz a sociedade patriarcal, de que o homem tem que ser o esteio e sempre firme, que nunca vai falhar e que nunca pode adoecer. É, como diz, mais um tema pra gente desdobrar. Sim. Aí, eu diria que tema de 1000 anos, como diz a história antiga. É verdade. Hoje tem, né? Hoje, igual o doutor falou, há muito tempo esse estigma existe, né? De ir ao médico, de se cuidar, até mesmo pelo machismo, pelo preconceito e por achar que isso vai diminuir ele como homem, né? Mas, igual a gente falou e volta a falar, é importante a prevenção, é importante o cuidado básico. Pelo contrário, né? Se você acha que é o esteio da família, que é o que garante a família, então por isso mesmo que você tem que procurar. Porque o risco de até você... uso muito esse termo em relação aos problemas, porque se você não se cuida, quem vai cuidar do outro? Sim, porque aí o risco de você faltar é maior, né? De você não poder estar ali presente. Isso aí. Acho que a gente tem que se achar a pessoa mais importante da vida da gente, né? Sem dúvida. Cuidar da gente mesmo. Isso. Aqui eu acho que a gente já até falou como prevenir o câncer de próstata e como é feito o exame de toque, né? Acho que a gente já exercício físico, as mudanças de hábito de vida, a gente já conversou a questão do toque. Não só repetitivos, mas mais importantes do que medicações, exames e afins. A gente não tem pacientes, com certeza, como diz, como se diz, sem verdades e hábitos de vida. Eu falo que o outro lado é que a gente não tem exame sem paciente. Uma coisa impossível de dispensar. Muitas vezes a gente recebe no WhatsApp, doutor, olha um exame aqui pra mim, mas quem que é? O que que tá sentindo? O que que é esse exame? Porque às vezes um exame não significa nada perto de uma clínica de um paciente. Então, e a prevenção é para todas, não só para o câncer de próstata, né, que a gente conversou. Aqui, usar testosterona aumenta o pênis? Longa história, cara, longa história. Eu acho que assim, talvez eu presencie isso mais do que os demais. Até agradecer aqui os convidados, assim, tô numa equipe ímpar, me senti até menor um pouco aqui de tanto que essa galera sabe. Mas a testosterona tem um papel aí, quando falha de crescimento, muito bem acompanhada pelo endócrino em especial, na puberdade, no desenvolvimento masculino. Fora assim,
Fora disso, eu diria que da adolescência acima é maior um risco do que um benefício. E não tem muito essa história de crescer o que... Depois do famoso não adianta, estirão, não adianta querer sonhar com muita coisa não. Seja feliz, trabalhe bem. Contente com o que você tem. E use bem. Faça um bom serviço. Verdade. Bacana. Vamos para a Mito, próxima. né? É igual assim, questão assim, se for usado na puberdade, né, pode surtir efeito, mas dependendo na de cada época caso, certa, né, na também. indicação certa e com Na um risco bem avaliado. Na verdade, o uso de anabolizante, né? É o contrário, exato. A gente tem que lembrar. Atrofia testicular, a diminuição de hormônio pelo uso de hormônio e depois não tem volta. Na verdade, é o contrário. Vou passar para a próxima aqui. Existe a caixinha do nada do homem? A gente falou nisso mais cedo, até usamos 2 termos, um eu vou deixar em off, porque realmente a gente vai tá sem corte aqui, já que todo mundo quer saber, a gente tá falando na bruta mesmo. E assim, a caixinha do nada é uma teoria bastante antiga, de que o homem tem um bocadinho de neurônio amontoado ali num canto do cérebro, que ele não usa pra nada, e faz questão de não usar. Ele se esconde ali, tudo que apertar ele, poxa, por que você não cuida da saúde? Poxa, por que você não faz isso ou aquilo? Ele vai se esquivar e vai esconder ele naquele cantinho. Tem até um termo muito que fala que o homem às vezes vai beber uma cerveja ou para na frente da televisão e fica mudando de canal, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Ele tá justo ali dentro, na caixinha do nada mesmo. Ele tá fazendo nada na vida. Isso revolta as mulheres, né? A propósito. Provavelmente deve ser pergunta de uma mulher, né? Detalhe importante. Se você estiver na caixinha do nada e sua mulher te ver, pode ter certeza que ela vai te pedir pra fazer alguma coisa. Deixa a gente na caixinha do nada, né? Ele tem. Às vezes é preciso um pouco de espaço, um pouco de paz, né? E quando você tá dentro de uma caixinha também, né? A não ser a do nada, seja outra coisa qualquer, não adianta vir com outra te apresentando também não, porque você não vai assimilar as duas ao mesmo tempo, elas brincam que a gente história não da tem mulher, né? focal, né? Mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não dá pra discordar, né? Elas são ímpares também. Como diz, tem seus defeitos e desvantagens, mas tem muito bônus aí também, né? Com certeza. Vamos lá. Próximo já tá quase acabando aqui. Ó, se você tem dor na sola do pé, pode ser esporão? Bom, então, popularmente o pessoal chama muito de esporão de calcânio, né? Mas na verdade você pode ter um esporão e não ter dor no pé, e você pode ter dor no pé e não ter o esporão. Então o esporão ele é uma calcificação da êntese ali do flexor e da fáscia plantar, então é só uma calcificação que aconteceu, isso vai acontecendo, principalmente quem tem tendência de ter encurtamento. O que acontece é que a gente tem uma associação maior de fasciite plantar no paciente que tem esse esporão. Sim. Então não é que o esporão é a causa da dor no pé. Ele é mais um sintoma, parece mais como, na verdade, um sintoma não, mas um sinal do que a doença em si. Bem mais comum, né? Perfeito. Então a fasciite plantar, que é o nome da doença, correto? Mas também o pessoal vai chamar de esporão, eu já até desisti de falar isso com o paciente. Trazer até o oposto disso, entender que tanto a fasciite quanto o esporão tem o fator prevenir. E como diz, o calçado correto, o exercício bem realizado e a prevenção em si. Então, assim, até falando sobre essa questão do que são os fatores predisponentes. Tem algumas deformidades do pé, como o pé cavo ou o próprio pé chato, todos os dois vão ter um pouquinho de predisposição para gerar mais fasciite plantar. Mas a principal causa da fasciite plantar é a obesidade, tá? E o paciente que tem encurtamento da posterior, principalmente da panturrilha ali do tendão de Aquiles. Então ele tem a fáscia plantar, ela é como se fosse uma corda que mantém o arco do pé da gente, então aquela voltinha que a gente tem. E se você tem um encurtamento da parte posterior da perna, você tende a andar mais na ponta do pé. Não é que anda na ponta do pé, porque a pessoa acha que, não, mas eu não ando na ponta do pé, não. Não é que você anda na ponta do pé, mas você joga um pouco mais de carga na região anterior do pé. Nós estamos falando de situação, estamos falando da vida inteira fazendo isso. E é uma tendência mesmo. Assim, quando você vai fazer o tapetezinho de carga, você vai ver que ele tem um pouco mais de carga na região anterior. E isso faz com que essa corda, que mantém o arco do plantar, que ela fique sob tensão maior. E aí isso vai gerando um processo inflamatório ali.
Então o tratamento para fasciite plantar ele é focado principalmente em perda de peso, alongamento da panturrilha, do tendão de Aquiles e o calçado, né? Porque também é o outro fator de predisposição, que é trauma repetitivo. Então, o paciente que usa calçado, então acontece muito com quem trabalha com bota, trabalha em frigorífico, essas coisas assim, que tem que usar aquelas botas brancas, né? Ou então que usa bota muito no campo. Aqui tem muito paciente mais do campo até, trabalha no alho aí, na coisa que tem que usar bota também. E ela não tem um amortecedor muito adequado, tá? Mas eu acho que é sempre importante dar uma avaliada com o médico para poder entender. Porque às vezes a gente tem um pé cavo e a gente está tentando, por exemplo, usar uma palmilha que não é adequada. Então a gente vê, põe uma palmilha. E aí a palmilha tem que ser uma palmilha que seja adequada para o problema do paciente. A gente focando em especial a saúde do homem, mas não esquecer das mulheres, que a gente sempre tenta conscientizar tanto o havaiano ali baixinho, a rasteirinha. Essa rasteirinha é um crime. A rasteirinha é o crime. Eu uso muito o homem não usa muito rasteirinha, a né? sorte, né? Mas a mulher é a rasteirinha impressionante. E aí ela chega lá, não, tudo com a dor na sola do pé. E aí chega lá de rasteirinha na consulta. Eu já faço assim. Quando eu uso esse calçado aqui piora, mas eu falo... Eu gosto dele. E quer um raio-x. Que é um raio-x. E esse trem do raio-x do esporão, esse trem é muito complicado, porque você vai explicar às vezes pro paciente, você tem o esporão, mas você não tem dor na coisa. Não, mas eu tenho esporão. Não, mas não tem sintoma, não é natural, disso. Né? E mistura muito também, ciatalgia, por exemplo, dor de coluna, Sim. que o nervo ciático ele tem irradiação para o pé. Então, às vezes a pessoa está com ciatalgia e aí faz o raio-x do pé, porque estava com dor no pé, encontrou o esporão e você vai explicar, não, mas isso é problema de coluna, isso não é o esporão, e é difícil de você ir contra ali, mas eu tô vendo meu esporão lá, não tem jeito, eu tenho... Então tá bom, então vamos lá. Deixa eu tirar outro pra nós. Sobrou pra você, Miguel. Foi tudo agora. Bom, para a coluna é melhor colchão mole ou duro? Qual a melhor posição para dormir? Então vamos lá. Bom, na verdade a densidade do colchão ela é adequada de acordo com o seu peso, tá? Então cada pessoa tem uma densidade que ela é mais própria para isso, tá bem? Com relação a ser um pouco mais macio ou um pouco mais duro, que vai variar. Mas a verdade é que não tem nenhum trabalho que mostra que um colchão duro ou um colchão mais macio ele é melhor ou pior do que o outro. O que eu costumo recomendar é que o melhor colchão é aquele que você consegue dormir bem. Você fica confortável. Então, por exemplo, eu já testei colchão mais macio e já testei mais duro para mim. Quando eu usei o mais duro, para minha coluna foi um pouco melhor. Mas eu comecei a sentir dor no ombro. Então, então assim, na verdade não tem uma receita que é um milagre que vai fazer isso, tá bem? Eu recomendo para o paciente dele escolher com paciência, vai na loja, deita lá no colchão lá que tem no mostrador, fica lá pelo menos uns 30, 40 minutos deitado para entender o que vai sentir. Eu tive um professor ortopedista, eu brinco de um clínico, antes de ser ortopedista, que há controvérsias, mas que ele dizia sempre que colchão mole só para churrasco, o resto tem que ser pelo menos firme e adequado para você. E com relação à posição, na verdade aí a gente vai ter também um pouquinho de variação, porque na verdade a posição que é melhor é aquela posição que mantém a coluna mais estável, e aí a gente vai ter duas posições que são as melhores para manter a estabilidade da coluna, e eu vou fazer um porém depois. Com relação a essas posições vai ser deitar de lado, com um travesseiro fino, bem fino entre as pernas, e o travesseiro não ser um travesseiro nem que o pescoço fique fletido, nem dobrado demais, tá bem? Então é uma altura adequada, que vai manter a coluna um pouquinho mais reta. A outra posição que alivia também um pouco da tensão sobre o nervo ciático e sobre os discos é deitado de barriga para cima, com o travesseiro embaixo das pernas. Então, para você elevar um pouquinho os membros, que aí você vai relaxar o nervo ciático e você também vai diminuir a compressão sobre os discos lombares. Embaixo da região do joelho. Isso, exatamente, perfeito. Com relação ainda ao porém que eu deixei para poder falar, é que nos pacientes que você vai ter os pacientes idosos, em que eles começam a ter estenose degenerativa de canal lombar, eles não toleram ficar muito esticados. Então eles não conseguem ficar de barriga para cima e nem muito esticado quando está deitado de lado. Então nesse tipo de paciente, principalmente no idosinho, que é aqueles que já começam a andar encurvadinho para frente,
e que eles andam um período de tempo e as pernas parece que falha, que solta ali a perna, eles até costumam falar, meu quadril sai do lugar ali, assim, mas na verdade é a coluna que está com estenose, ela está com a claudicação neurogênica. Esse paciente ele vai ter uma melhora quando ele ficar dormindo mais encolhidinho, como se fosse meio que uma posição fetal. Então ele tende a... Começou a doer as pernas, ele deita, colhe lá e fica lá encolhidinho lá um tempinho. Ele não vai tolerar muito de deitar esticado, nem de barriga para cima. Tá colocado. Bora. Acho que é a última, né, gente? Vamos lá ver. Quais os principais problemas ortopédicos que acometem os homens? Para você de novo, doutor. Então, isso vai ser muito difícil de eu colocar como um principal problema, tá bem? Porque, na verdade, vai ser estratificado por idade, né? Então, assim, os problemas ortopédicos que a gente tem mais comuns são os desgastes de coluna mesmo, que é as hérnias de discos, artroses facetárias, aí protusão, todas essas coisas, e articulações mesmo, desgaste de articulação. Mas isso é muito variável, é difícil de você simplificar qual que seria uma doença. Depende muito também do trabalho da pessoa, né? Toque aí na região aqui, que acaba sendo mais agro-rural, né? Então, dificilmente a gente vai ter pouco problema, especialmente na população jovem, que não aparece tanto em cidades maiores e outros ambientes. Então, por exemplo, coluna vai ser muito entre 20 e 40 anos, apesar do pessoal achar que hérnia de disco aparece de gente velha, na verdade no velho vai ser mais desgaste já vai ser mais bico de papagaio, vai ser mais estenose foraminal por artrose facetária, vai ser outras coisas, mas hérnia de disco é mais entre 20 e 40 anos, aí lesão de tendão de manguito, por exemplo, de ombro, que o pessoal tem muita, o povo chama de bursite, né? Ela vai ser mais ali por volta dos 50 anos e a ruptura já vai começar por volta dos 60, né? Então é difícil de a gente simplificar, né? Qual que é o mais comum? Acho que os mais comuns são as doenças degenerativas, que é desgaste de coluna, o desgaste da articulação do joelho, quadril, também é muito comum, muito frequente, tá? E a lesão de tendão, acho que na população mais velha vai ser mais ou menos isso, tá? Seria legal lembrar o principal fator aí, agravante ou causador, inclusive, que o uso excessivo e, na verdade, o mau uso seria a tecla principal para bater. E quanto ao lesões, trabalho, né? quanto ao dia a dia e as lesões ligadas ao trauma, né? O homem também, com certeza, é muito mais exposto. Fratura exposta mesmo é quase que 13 para 1. 3, dependendo do trabalho, vai ser 7, 13 para 1 de homem para mulher. Traumáticas. Sim. Estamos mais expostos. O homem caça mais encrenca. Bom, acho que as perguntinhas aqui nós finalizamos, né? Acho que foi bem proveitoso, né? Assim, foi uma experiência bacana, a primeira vez. Eu queria agradecer o convite, né? Do Maicon, do pessoal. Agradecer o pessoal do posto, da Guardas Ferreiros. Um abraço, pessoal. Um abraço, pessoal de Santa Terezinha, senão eu ainda chego lá e apoio. Vou mandar um abraço também pro pessoal lá do Pronto Socorro, que senão eles vão me matar também. E minha mulher também, né? Isso aí. Importante, senão a gente quero agradecer também a oportunidade, o convite de poder estar aqui representando aí, né, a parte médica também, junto aos colegas, e dizer que, assim, aqui em São Gotardo, ultimamente a gente teve, nos últimos anos principalmente, aí, nesses últimos, a gente teve uma evolução muito grande do setor da saúde, né? A gente agregou muitos serviços novos, muitas especialidades, e dizer à população em geral que a gente está à disposição, né, para os atendimentos, para os cuidados. Agradecer a administração também por tudo. E é isso aí. Isso aí. Beleza. So